Olá, bom dia! É um prazer ter a sua audiência nas manhãs de sábado da nossa TV Alterosa. É o programa Alô Doutor em seu terceiro ano de sucesso, educando e informando a população com responsabilidade. Hoje a nossa entrevista é com o médico psiquiatra Ricardo Barcelos. A depressão é o tema do Alô Doutor. Muitos a consideram como o mal do século, mas é possível prevenir a depressão? Quais as causas? Como tratá-la? A depressão tem cura? Então vamos conversar com o Dr. Ricardo, que vai esclarecer as dúvidas. Dr. Ricardo, bom dia. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. E para a gente falar sobre esse tema, um tema cada dia mais atual, não é verdade? Sem dúvida, a depressão está muito em voga hoje, como você disse bem. É considerado o mal do século, talvez. Né? Isso. Por que esse tema é tão discutido? Ele realmente está cada dia mais presente na vida das pessoas? E por quê, doutor Ricardo? A opinião pública é de que esteja mais presente, mas na verdade a depressão é bem antiga. Ela data de anos antes de Cristo, os primeiros relatos. E ela está sendo mais diagnosticada, está sendo mais considerada. Eu acredito que as pessoas estão negligenciando menos a saúde mental, a saúde emocional. Daí a gente está encontrando mais casos registrados. Quer dizer, reconhecendo a necessidade de uma boa saúde, uma saúde espiritual também, né? Sem dúvida. Sem dúvida, acho que associar o físico, o mental e o espiritual como as bases fundamentais para uma saúde plena. Vamos perguntar já de início, então, doutor Ricardo, o que é a depressão? Defina pra gente. A depressão é, mais do que algumas pessoas poderiam acreditar, uma doença cujo substrato orgânico é o cérebro, então não é uma doença meramente psicológica, e que existe hoje, há estudos que registram uma predisposição individual associada a uma questão hereditária, a uma questão genética e sociocultural. Justamente isso que eu iria perguntar agora. Esse componente genético, hereditário, ele é importante então quando se fala em depressão? Os estudos atuais estão apontando que ele não só é importante, como pode ser um grande determinante de situações eventos depressivos. O mais importante salientar é que nem todo mundo, aliás, muito pelo contrário, a maioria das pessoas não vai ter depressão. Ao longo da vida, nós temos cifras aí da ordem de 20% das pessoas tendo depressão. E é uma doença que necessita de uma predisposição genética para acontecer. As pessoas que normalmente testemunham sobre a depressão, falam sobre a depressão, elas dizem que passam por uma tristeza profunda. Essa é a principal característica? E por que isso acontece? Sem dúvida nenhuma. O sentimento de tristeza profunda e de angústia que o espectador pode estar já experienciado, né, nesse tipo de vivência é causado pela própria depressão. É uma alteração no afeto, uma alteração no humor que acontece a nível neurológico, a nível cerebral, e que predispõe um sentimento que, como você definiu bem, é uma tristeza inexplicável, ela é profunda, é angustiante, ela oprime o ser humano e traz até mesmo situações em que a pessoa pode pensar até em perder a vida. A pessoa perde a alegria de viver. É uma perda do interesse, do prazer, do ânimo, em atividades do dia a dia, é a perda do interesse. Muito bem, doutor Ricardo, vamos ouvir as pessoas nas ruas com o nosso quadro Povo Fala. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Quais as causas para desenvolver a depressão? A depressão, como eu disse anteriormente, é uma doença. Ela tem que partir de um princípio, de um contexto que envolve aí a questão hereditária, os fatores socioculturais e, além disso, eventos estressantes de vida que podem estar aí na predisposição e no engatilhar dos eventos depressivos. Nem todo mundo vai ter depressão, mas há estudos hoje que conseguem registrar depressão em crianças de até 4 anos de idade. Em crianças também? Em crianças de até 4 anos de idade, o que reforça esse fator hereditário e essa questão genética. Uma criança triste, sem ânimo de vida, isso deve preocupar mais, não, doutor Ricardo? Sem dúvida, mas por incrível que pareça, isso não é o mais comum. Não é o mais comum? Não, a depressão em crianças ela tem uma característica especial. E, obviamente, é necessário a consulta a um psiquiatra infantil, a um especialista na área, para poder caracterizar isso muito. O que a gente vê de muito comum em crianças depressivas é uma carência excessiva. Carência de afeto? Uma carência de afeto, carinho. Uma dependência dos pais maior do que
o normal, do que o habitual. É uma irritabilidade constante, com intolerância às eventualidades, dificuldade de adequação e de desenvolvimento, que podem não ser graves o suficientes para configurar um transtorno mais sério ou neurológico, por exemplo, como a gente tem o autismo, que a gente tem a síndrome de Asperger, entre outros, o próprio retardo mental, mas leva a chamar a atenção por não estar enquadrado no contexto saudável. Nós vamos então a outra pergunta. Vamos ver aqui, doutor Ricardo. Qual é o tipo mais comum da depressão? A depressão mais comum, a gente pode chamar de depressão típica, é aquela que concorre com tristeza profunda, angústia, perda do interesse por atividades na maior parte do dia ou durante todo o dia, associada a pelo menos mais 4 de alguns sintomas, dentre os quais a gente tem a perda de peso e a diminuição do apetite, alterações do sono, como insônia, a pessoa dorme bem e de repente acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, preocupação excessiva, sentimento inadequado de culpabilidade, de estar culpado de coisas que normalmente não se pensaria em culpa, falta de interesse sexual e pensamento de morte, além de inquietude e agitação. Se a pessoa tem pelo menos 4 desses que eu citei, associados à tristeza profunda, diminuição do interesse ao prazer, na maior parte dos dias ou durante o dia todo, por pelo menos 2 semanas, com certeza trata-se de um episódio depressivo. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o psiquiatra, o Dr. Ricardo Barcelos, ele que atendeu prontamente o nosso convite. A gente fala hoje sobre a depressão. Não saia daí, já já a gente volta. A Inal é a única clínica especializada em exames cintilográficos e tratamentos em medicina nuclear. Mantém-se sempre atualizada e com equiparação técnica aos grandes centros clínicos do país. Agora com seu espaço ampliado e novas instalações, com conforto e comodidade, proporcionado pela localização central, próxima das mais importantes clínicas da cidade. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Avenida Getúlio Vargas, 715, 3222-9999, Divinópolis. Ponha mais Vroom no seu dia a dia. Compra, venda, dicas e informações para quem sabe tudo e quem não sabe nada de carro. Acesse vroom.com.br, o conteúdo mais completo sobre veículos. Francisco adora conversar com seu avô José. Neste momento, avô e neto precisam de apoio total. A Unimed Itaúna tem tudo o que eles precisam, inclusive o nosso apoio. Escolha seu plano e deixe a gente apoiar você também. Porque apoiar como a gente, só o vovô. Unimed Itaúna, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O Antônio de Matos, 146 Centro, 37-3242-9915. Esse verão tá muito quente, mas com o jornal aqui, ele tá esfriando. Tá esfriando, tá frio, agora tá gelado. Nova promoção Verão Ice aqui. Compre o jornal aqui, junte 5 selos e com apenas R$ 9,90 troque por uma Ice Bottle. A garrafinha que deixa sua bebida gelada por muito mais tempo. Não perca essa oportunidade. Promoção Verão Ice. É boa, é única, é aqui. Jornal aqui, todos os dias nas bancas. Você que completa 18 anos neste ano, aliste-se até 30 de abril. E prepare-se para conhecer uma vida cheia de ação, aprendizado e companheirismo. Você vai ver o Brasil por um ângulo que nunca imaginou. Vá à Junta de Serviço Militar do seu município com sua certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. Ingresse no serviço militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
O Laboratório SIAP dispõe de sede própria planejada para o atendimento ao cliente e estrutura apropriada para o desempenho profissional. Possuímos aparelhos de última geração para as áreas de citopatologia e anatomia patológica. Trabalhamos na prevenção do câncer ginecológico com qualidade e segurança, com profissionais qualificados e atualizados. SIAP, Citologia e Anatomia Patológica. Prevenção, o melhor remédio. Avenida Getúlio Vargas, 840 Centro, 3222-4100, Divinópolis. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor neste sábado. Eu digo sempre, é sempre um prazer ter a sua audiência aqui pela TV Alterosa, aos sábados, sempre às 9h30 da manhã. O programa traz hoje o médico psiquiatra, o Dr. Ricardo Barcelos, que fala sobre a depressão, né? Um dos temas mais discutidos hoje em toda a área médica, em toda a área da saúde. Dr. Ricardo, como diagnosticar a depressão? O mais importante é a pessoa estar atenta a alterações do estado de humor, do ânimo ou do interesse pelas atividades da vida. A depressão muitas vezes começa, eu diria que na maioria dos quadros, ela começa com sintomas insidiosos. Ela não é algo que ocorre abruptamente. A pessoa pode ter aumento do cansaço, diminuição do ânimo, aumento da impaciência, intolerância, irritabilidade. Em geral, os sintomas começam dessa forma. Nós temos aqui uma reportagem preparada pelo jornalismo da TV Alterosa, pela repórter Fernanda Moraes, que fala sobre o nosso tema de hoje, doutor Ricardo. Vamos ver a matéria aqui? Ela pode aparecer de repente e tornar sombria a vida de algumas pessoas. Uma angústia muito grande que a gente sente, um vazio, você perde até mesmo seus sentimentos. Sentimento das pessoas que você ama, o desejo de viver, é uma vontade de deitar e uma apatia muito grande frente ao mundo. Depressão. Em algumas pessoas ela pode surgir sem causas aparentes, mas na vida desse servidor público, a crise depressiva começou há 1 ano, quando uma das filhas desapareceu. Choro direto. Eu, quando trabalhava lá no mato, eu ficava conversando com os passarinhos. Ele continua à procura da filha, mas buscou a ajuda de um especialista para cuidar da saúde. Todo dia ele toma 2 medicamentos. O remédio auxilia no tratamento de muitas pessoas. Uma pesquisa divulgada pela Anvisa mostra que nos últimos 4 anos, a venda de antidepressivos e estabilizadores do humor cresceu 44,8% no Brasil. Esse psiquiatra analisa o resultado da pesquisa. É positivo porque certamente tem mais gente procurando ajuda, tem mais gente recebendo um diagnóstico adequado. Porque uma das causas do aumento da depressão é porque antigamente as pessoas não eram diagnosticadas, ela já existia antes, associada ao fator de estresse que aumentou a quantidade realmente. Mas por um outro lado, em torno de 25% das pessoas que tomam antidepressivos necessariamente não precisariam estar tomando esses medicamentos. Bom, doutor Ricardo, 2 questões importantes a gente salientar aí. A primeira é como saber lidar com as questões do dia a dia, do cotidiano, né? E segundo, o assunto fala também aí, né? A reportagem fala sobre medicamentos, né? Vamos falar da primeira coisa aí, né? Essa questão do saber lidar com o cotidiano. Você citou bem, uma das, eu diria que, condições que podem engatilhar um processo depressivo, deflagrar um processo depressivo, são as adversidades do dia a dia. Em geral, essas adversidades estão relacionadas a fatores ou eventos que podem ser simples, como, por exemplo, dificuldades no trabalho, no convívio familiar, questões passionais, mas também tão sérias ou trágicas como o evento Isabela Nardoni, a situação Isabela Nardoni, que é uma coisa trágica. Não tem nada a ver diretamente com a gente, né? Tem uma relação com a gente, mas não é um parente, mas a gente assimila toda aquela angústia do caso, né? Da tristeza que envolveu esse caso, por exemplo. Sem dúvida, nos convida a enxergar uma realidade que é desagradável, que violenta a natureza humana. Como nos leva a uma reflexão profunda. Sem dúvida nenhuma. E a questão dos medicamentos? Bom, dos medicamentos é importante isso que o Dr. Carlos Reis citou aí na entrevista. Nem todo mundo que tem depressão precisa tomar remédio. Porque existem graus de depressão. Em geral, a gente tem a depressão leve, moderada e grave. Então, a gente tem outras formas de se tratar a depressão que eu diria que deveriam fazer parte de todo o tratamento. A gente tem a psicoterapia, a gente tem outras atividades complementares que podem fazer muito bem, como
harmonização, acupuntura, que ajudam a lidar até mesmo com sintomas físicos. E em alguns quadros é fundamental, se há o processo depressivo, a avaliação do psiquiatra, mas não necessariamente o uso da medicação. Vamos então a outra pergunta. Todas as pessoas estão sujeitas a desenvolver um quadro de depressão? Não. Essa pergunta ela é muito importante porque as pessoas acreditam que possam estar correndo risco de ter depressão. A depressão é uma doença que não acomete todo mundo. Como você disse bem anteriormente, as adversidades, a forma de se lidar com as adversidades, com a violência, com as questões que mudam a nossa realidade, com o passar do tempo, elas são individualizadas. Essa forma ela é individualizada, cada um lida de um jeito. Algumas pessoas adoecem diante disso, outras não adoecem. Da mesma forma que algumas pessoas têm uma crise hipertensiva, têm uma angina diante dessas situações, algumas pessoas têm eventos depressivos, têm situações angustiantes ou de muita ansiedade. Mas é uma doença e a pessoa precisa ter uma certa predisposição para poder desenvolver isso. No primeiro bloco, o senhor falou sobre culpa. Essa relação de culpa e depressão, existe uma relação muito próxima desses dois fatores? Não necessariamente, mas no contexto da depressão, doença, no episódio depressivo, a culpa ela é algo vivido com muita intensidade, com muita profundidade e numa lógica, eu diria ilógica, inadequada, irreal. A pessoa acreditar que ela tem culpa, por exemplo, pela miséria do mundo ou pela falta de condições dignas de vida para o ser humano. E essa culpa, ela está geralmente inerente a uma angústia profunda, como foi citado pela moça que deu a entrevista. Uhum. Essa angústia ela é algo também irreal, ela não tem explicação lógica. É muito comum o paciente dizer, mas a minha vida é muito boa, eu não tenho nada para reclamar, e me dá uma tristeza, uma sensação angustiante. Isso é típico da depressão. Muito bem, nós vamos então a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Alô Doutor de hoje, que fala sobre a depressão. O nosso convidado é o médico psiquiatra Ricardo Barcelos. Daqui a pouquinho a gente volta. A Ilumina tem o maior showroom da região com as mais belas e variadas peças para atender o seu projeto de iluminação dentro do seu orçamento e sem compromisso. Ilumina, um toque de bom gosto. Goiás, 1535, Divinópolis. Sua vida está cheia de notícias que fazem você evoluir. Está contratado. Eu te amo. Deu positivo. As notícias do estado de Minas são como as notícias da sua vida. Elas são importantes, consistentes e fazem você evoluir sempre. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Assine e evolua. 0800 031 5005. A TV Alterosa recebeu a visita dos alunos de uma escola municipal de Araújos. Eles conheceram o trabalho feito nos bastidores da televisão e ouviram as explicações dos funcionários de cada setor. Se você quer conhecer tudo isso, venha e participe do Apareça na TV. Alterosa, a TV que o mineiro vê. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Muita gente tem a curiosidade de saber como funciona uma emissora de televisão. Os alunos de uma escola estadual de Divinópolis vieram até a TV Alterosa para saber como é o dia a dia dos funcionários e como funcionam os aparelhos que levam a notícia e o entretenimento até a sua casa. Participe você também do Apareça na TV. Alterosa, a TV que o mineiro vê.
O que é APP? Associação dos Paraquedistas Pernambucanos. Atlético Paranaense do Piauí, né? Assembleia de Pediatria e Psiquiatria. É a Associação de Proteção ao Pirarucu? É a Associação dos Pagodeiros Patinadores? Você não conhece a APP? Justo ela, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Ela tem grande importância, realiza diversas atividades, valoriza os profissionais e toda a indústria da propaganda. Associe-se. Estar de bem com a vida é um segredo da longevidade. Mantenha-se ativo. Adquira hábitos saudáveis. Conviva com a natureza. A qualidade de vida é reflexo das atitudes positivas. Viva bem. Unimed Divinópolis. Seu plano, sua vida. Muito bem, estamos de volta com o programa Alô Doutor nesta manhã de sábado aqui da nossa TV Alterosa e dando sequência aqui à nossa conversa com o médico psiquiatra, o Dr. Ricardo Barcelos. Eu gostaria de saber, Dr. Ricardo, essa questão do estado psicológico do paciente. É um psicológico forte, para cima, positivo. Isso, logicamente, pode ser um fator de prevenção, um preventivo à depressão? Na verdade, eu diria que é um presente. Esse fator psicológico que você citou, ele está atrelado à personalidade, ao temperamento, que é algo que tem muito da genética. Então, as pessoas otimistas, elas não necessariamente terão menos depressão, mas com certeza saberão lidar mais com as questões adversas da vida e serão mais positivas. As pessoas que têm uma predisposição a pensamentos negativistas vão estar menos favorecidos. Por isso é sempre bom enxergar o lado positivo das coisas. O otimismo e a força de vontade são fundamentais. Acreditar no amanhã. Sem dúvida nenhuma, ter esperança sempre. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta. O tratamento da depressão é sempre eficaz ou depende do paciente? É fundamental a participação do paciente. Nem sempre o tratamento é eficaz. Eu diria que em torno de 25% dos pacientes diagnosticados e tratados é que tem remissão e melhora absoluta dos sintomas. Essa porcentagem restante que não consegue obter esse êxito tem muito a ver não só com o diagnóstico inadequado, o tratamento inadequado, mas também com a não participação, eu diria a não adesão do paciente com o uso correto da medicação, participação nas atividades preconizadas como psicoterapia e dar continuidade ao uso da medicação. Muito bem, vamos então a outra pergunta. A depressão tem cura? Eu diria que a gente pode falar em cura no contexto do episódio em si. Como eu disse, aqueles sintomas principais, quando eles perduram por pelo menos 2 semanas, configuram um episódio depressivo e tem como eu tratar e curar aquele episódio depressivo. Mas a posteriori, acompanhando a história do paciente e avaliando as características da doença dele, eu vou saber se se trata de uma doença crônica ou se é um episódio único e isolado que não vai remitir. Muito que não bem, vai doutor Ricardo. Ocorrer novamente, né? Ok. É o seguinte, a pessoa então que está passando por um problema desse, um quadro depressivo, deve procurar tratamento e, se possível, participar de alguma terapia, procurar ajuda, não é verdade? Eu acho que no dia que na atualidade que a gente vive hoje, buscar atividades de lazer e respeitar a própria saúde são fundamentais. Nós estamos num momento muito agitado, no qual a gente participa de atividades profissionais competitivas e com muita cobrança, e principalmente aí o papel da mulher tendo que cumprir com vários papéis na sociedade, sendo cada vez mais cobrada. Se a gente não estimula a saúde, o bem-estar, o prazer, a gente vai estar mais vulnerável aí, sem dúvida nenhuma. A mulher tem sofrido mais com a depressão? A mulher brasileira, ela adoece mais do que o homem, cerca de 2 vezes mais do que o homem. E a mulher, ela tem que cumprir papéis, como ela tem que ser esposa, ela tem que ser dona de casa e ela tem que ser profissional. Isso suga muito da mulher e acaba predispondo várias doenças, não só a depressão. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, um prazer é meu e obrigado pelo convite. A gente fica por aqui e você pode nos ajudar a fazer o programa Alô Doutor. Nos envie a sua sugestão, a sugestão de um tema ou de um entrevistado para participar conosco aqui do programa. No site da TV Alterosa você pode rever as nossas entrevistas. O meu abraço de hoje vai para as cidades de Pompéu, Luz e Córrego d'Anta. Eu espero você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, aqui pela TV Alterosa. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus, saúde para todos e a gente se encontra.